Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muita luz, muita paz aí no seu coração, muitas energias positivas para a sua vida. Começando mais uma das nossas transmissões ao vivo, aqui pelo nosso Facebook. E eu espero que essa transmissão possa ser muito útil a você, ao seu coração. Hoje é um dia muito especial, né, para o nosso país em especial. Por quê? Porque é o momento em que normalmente a gente separa, né, na nossa cultura, para a gente poder lembrar, né, daqueles que partiram, que retornaram para o mundo espiritual, tanto que é feriado nacional, é o Dia de Finados. E eu queria conversar um pouco com vocês a esse respeito sobre um prisma bastante libertador, né? A morte não existe. Existe uma outra visão da vida. E quando a gente consegue compreender que existe essa outra possibilidade, meus amigos, de enxergar a vida, tudo muda, né? Tudo se transforma. Nossas dores diminuem, nossa mente se alarga, nossa esperança cresce e um pouco de paz começa a ficar bastante presente no nosso coração. Inclusive, eu acredito, nós podemos até enviar luz e amor para aqueles que nós amamos tanto e fisicamente não podem estar conosco agora. Então, bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia para sua vida, né? E que nós possamos refletir sobre muitas coisas importantes nesse dia, certo? E participe aqui com a gente, coloca suas mensagens, suas dúvidas, ações, são sempre importantes, eu sempre gosto de falar isso aqui. Às vezes eu não consigo responder tudo de imediato, né? Mas eu sempre leio as mensagens depois, fico contente com o feedback de alguns de vocês, isso me enche de alegria e me deixa com uma sensação profunda de paz e de bem-estar, né? De que a gente realmente está fazendo a coisa certa de ter esses momentos com vocês aqui nas nossas transmissões. Gente, então vamos lá, né? Será que existe morte ou existe uma outra percepção da vida? Bem, do ponto de vista biológico, é inegável que o corpo físico tem um fim. O nosso, dos animais, podemos dizer inclusive das plantas. Quando o princípio vital, né, que dá ordem, que dá energia, vitalidade às coisas da matéria deixa de existir, o corpo perde a sua razão de ser, né? Nosso corpo, o corpo dos animais e mesmo a estrutura dos próprios vegetais. Só que a gente aprende, do ponto de vista existencial e até espiritual, que não há morte. Há uma outra percepção da vida. Você sabe que há muitas culturas que têm refletido sistematicamente desde as eras passadas sobre a presença ou não da morte. E o problema é esse, né? Tudo depende da maneira como a gente é educado, tudo depende da maneira como a gente aprende a ver as coisas, tudo vai depender da nossa maturidade existencial. Se você é educado dentro de um prisma de apego à vida, de apego à matéria, se você é uma pessoa que ouviu dos seus pais, dos seus vizinhos, da sociedade onde você cresceu, que você aprendeu que a vida é só isso aqui que a gente vê, com certeza a morte vai te doer muito. Porque vai ter uma ideia de fim, né, de cristalização, de passagem no tempo, de injustiça de Deus ou da vida. Porque pensa bem, se você acha que é só isso aqui acaba, então perde-se a percepção da verdadeira vida. Parece que a vida começa a perder o seu real significado, né? Quando a gente aprende, por sua vez, que a morte, na verdade, é apenas uma transição, porque desde cedo, enquanto crianças ou mesmo adolescentes e adultos, nós aprendemos, né, que a vida tem várias percepções, tem estágios diferenciados, ciclos diferenciados. Quando o cessar da vida orgânica termina, né, quando nós, por algum motivo, nos despedimos desse corpo, a nossa alma segue em paz. Ela segue saudosa, claro, das pessoas que a gente ama, que a gente não vai ver todos os dias, que a gente não convive todos os dias. Mas é uma saudade gostosa, sabe? Eu chamo de doce saudade. É uma saudade pacífica, serena, que a gente só sente quando a gente fez a nossa parte. Quando o seu pai, sua mãe, seu marido, esposa, filho, filha, avô, avó, amigos, conhecidos, quando qualquer pessoa que você tem estima de verdade desencarna, porque eu não acredito na morte, eu acredito no desencarne. Quando a gente sai da carne, nossa alma vive. Ela continua de uma maneira muito clara. A ciência mostra isso. Nós tivemos o Dr. Ian Stevenson, para quem não conhece, cito todas as referências. Ian Stevenson, um cientista maravilhoso que por mais de 40 anos era responsável por um estudo profundo. Ele atuava na Universidade da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele estudava reencarnação.
ele estudava a prova científica de que a morte não existe e que a gente volta à vida. O Dr. Ian Stevenson, meus amigos, catalogou quase 4.000 casos reais, catalogados cientificamente. E ele não era religioso, é importante citar isso. De pessoas, de crianças de até 5, 6 anos que se recordavam que tinham sido na existência passada, inclusive falando como tinham falecido, onde moravam, e ele viajou para várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, documentando o relato dessas crianças, dos seus pais, indo até os cartórios de cada região, de cada país, identificando todos os depoimentos. Então, assim, incrível, a morte não existe. O que existe é uma outra percepção da vida. A gente vê, por exemplo, Chico Xavier durante décadas e décadas e décadas psicografando cartas, né, de filhos das suas mães, dos seus pais, que desencarnaram aos olhos, né, de nós humanos prematuramente em acidentes de carro, de moto, através do câncer e de várias outras enfermidades, e essas crianças voltavam através das mãos abençoadas de Chico, trazendo mensagens de consolo, tanto para os seus pais quanto para quem estava presente, o mais incrível, contando detalhes íntimos que ninguém sabia, a não ser os pais que ali estavam. Muitos, inclusive, assinando com a mesma assinatura que tinha quando estava na Terra. Ou seja, impossível do Chico falsificar uma coisa dessa. Para quem não sabe a história, isso é registrado, está nos anais, né, da nossa história jurídica brasileira. Eu estudei direito, então por isso eu falo isso com muita tranquilidade. Inclusive foi tema de filme. Por 2 vezes, a psicografia de Chico Xavier, exatamente pela exatidão da assinatura e por detalhes do desencarnado enquanto escrevia, foi aceita em processos de inocência, né, como prova na parte criminal. Um deles, muito célebre, inclusive faz parte daquele filme que a Rede Globo fez sobre a história do Chico, mostrando que um amigo absolve outro, né, porque eles estavam brincando acidentalmente, e aí sem querer uma arma disparou, né? A arma de um dos pais, ele estava mexendo junto com um amigo, encontrou a arma do pai dentro do quarto e acidentalmente ela dispara. E aí o outro desencarna. E é claro, aquela revolta, aquela tristeza. Mas foi um acidente. E ele volta, né? Ele, através de Chico, psicografa a mensagem com a letra que tinha em vida. Foi feito um exame grafológico com o peso exato da assinatura, detectando que a assinatura era a mesma que ele tinha em vida, tornando impossível qualquer tipo de falsificação, demonstrando a vida além da vida. Então, definitivamente, a morte não existe. Eu nem perco mais tempo pensando nisso há muito tempo, né? Respeito muito quem pensa o contrário, tenho todo carinho e respeito profundo mesmo, né? Por quem acha isso uma bobagem, por quem acredita no materialismo, ou acredita que a vida acaba agora, ou que simplesmente nós estamos esperando o juízo eterno final para as coisas acontecerem. Tem todo o meu respeito e carinho, mas eu sei que não funciona assim, e é por isso que a gente tem que continuar, né, com essa mensagem positiva, um ódio à vida, né, um ódio a abrir nosso coração e abrir a nossa mente para a perpetuidade da vida. Pois bem, ainda seguindo a linha científica, uma outra médica muito conhecida e respeitada no mundo todo, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, né, a fundadora da tanatologia, uma médica incrível, suíça, psiquiatra, neurologista, né, acabou mudando para os Estados Unidos, se casou com um americano, atuou no Hospital de Chicago na década de 60, Central de Chicago, e foi uma referência mundial no estudo da tanatologia. O que é a tanatologia? É a ciência que cuida de pacientes terminais. Então, a doutora Ross cuidava dos pacientes e dos familiares desses pacientes. E ela se tornou uma sumidade mundial. Ela criou esse processo da morte assistida, humanizada, não é? Escreveu vários livros, trouxe vários relatos. Inclusive, ela própria tem uma biografia que eu recomendo que você leia, chama-se A Roda da Vida, em português. Anota aí, é um livro lindo, é a autobiografia dela. Ela desencarnou em 2004 no Arizona. Vale muito a pena você ler, você vai aprender muito. Chama-se A Roda da Vida. Pois enfim, a doutora Ross, depois de um determinado momento da vida, ela passou a desenvolver seu sexto sentido e ela via a alma dos pacientes no momento que desencarnava. Então, há uma série de relatos dela, cientista, respeitada, médica, fundamentada, exatamente falando o que acontecia assim que o desencarne se dava. Obviamente, muita gente achou que ela tinha ficado doida, maluca, que o excesso de trabalho tinha atrapalhado a mente dela, mas bastava um contato próximo com a doutora Ross e as revelações que ela trazia do que ela estava vendo através da sua vidência, da sua clarividência, e os seus interlocutores antes críticos baixavam a bola e viam que realmente havia algo além do que os nossos olhos físicos conseguem perceber. Então, a morte não existe. Que existe uma outra percepção da vida, uma outra dimensão.
Eu tô para te dizer, gente, que eu tenho muito mais medo de morrer aqui. Como? Estando fisicamente vivo. Essa morte existe. Com certeza. Como assim? É a morte da pessoa que mata a autoestima e vive com estima baixa. Ela mata a sua capacidade de acreditar no futuro e vive com dúvida, com medo, com receio. Essa morte é terrível, entende? É a pessoa que deixa de viver, que deixa de ser otimista, que deixa de ser alegre, que deixa o pessimismo entrar, que abraça a depressão como se fosse uma amiga aliada. É a morte da esperança que muitos de nós têm. A gente precisa ressuscitar essa esperança. Essa morte é terrível, porque ela te separa da vida. Ela te sequestra de si mesmo. Essa morte é perigosa. E até para ela tem solução, porque quando a gente desperta consciencialmente e a gente muda nosso patamar mental, vibracional, nossa capacidade de agir, de sentir, a gente muda o nosso modus vivendi, né? Nossa maneira de viver, muda tudo ao nosso redor. Né? A gente fala, nós nos ressuscitamos para a vida. Então essa morte existencial negativa do ponto de vista da relação com a vida e com a matéria, das perdas, é que é um problema para nós. Mas se a gente aprender, meus amigos, a enxergar a morte como uma nova percepção, como uma transição como ela passa a ser uma aliada fantástica. Quer ver um exemplo? Pensa na sua vida como um suceder de mortes. Por exemplo, eu estou com quase 40 anos, tenho 38, então eu passei por várias fases. Quando eu era criança, eu vivia a fase da minha infância, e aí, de repente, o que aconteceu? A morte da minha infância. Minha infância cedeu espaço à minha adolescência. Então eu renasci para a adolescência. Meu corpo, percepções, minha alma. Vivei adolescente. Durante muitos anos, a adolescência fez parte da minha vida. Era a realidade que eu conhecia. Os conflitos do corpo, dos hormônios, as expectativas, esperanças do futuro. Era a adolescência. Mas aí chegou um tempo que a adolescência foi embora. E eu entrei no início da fase adulta. E aí morre a adolescência numa transição existencial e eu nasço enquanto adulto. Vou reconhecendo o meu corpo adulto, reconhecendo as minhas responsabilidades, a minha maneira de pensar e de agir. E aí eu começo a trabalhar a ideia, né, de matar a solteirice. Porque aí eu casei. E aí eu morri para a solteirice e passei a nascer para a vida de casado. E durante muitos anos eu fui um homem casado. Mas aí aconteceram uma série de coisas, foi uma experiência linda pela qual eu sou muito grata, aprendi muito. Mas aí eu e minha primeira esposa resolvemos nos separar. Ótimo! Acabou morrendo esse relacionamento, houve o fechamento desse ciclo e uma transição para um novo ciclo. E assim por diante. E assim sucessivamente. Eu fiquei solteiro de novo. Aí pronto, nasci novamente solteiro. Percebe na vida, na mesma vida, quanta morte e quanto renascimento a gente tem existencial? E aí depois casei novamente, passei a ter filhos. E aí tem uma outra percepção da vida. Assim funciona a morte de uma maneira saudável. A gente mata o nosso ego, no sentido negativo. A gente vai transitando, fazendo a transição dos nossos medos para mais autoconfiança, da nossa tristeza para a nossa alegria. A gente vai matando o nosso egoísmo, né? E vai irrigando nossa alma com mais generosidade. E a vida vai ficando muito mais bonita, muito mais alegre de ser vivida. Aí o que acontece? Você não tem mais medo da solidão. Porque, gente, muitas pessoas no dia de hoje estão sofrendo, não é só pela saudade dos que foram, é pela solidão. É a pessoa que fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora sem minha mãe, que partiu? Meu Deus, o que vai ser de mim sem meu pai, sem meu tio? Eu vivia com ele, fazíamos tudo juntos e ele não está mais presente. Então, na verdade, a pessoa não está simplesmente pensando nos outros. A pessoa, às vezes, está preocupada consigo mesma. Como é que ela vai conseguir lidar com a própria solidão? E, por favor, eu não estou minimizando essa dor de jeito nenhum, porque é uma dor profunda, muito séria. A dor da solidão é uma dor terrível que pode levar uma pessoa a cometer loucuras. Mas o que é essa solidão, meus amigos? Esse é o nosso ponto, né, para a gente pensar junto com muito carinho. A solidão é saudade de si mesmo, é saudade da própria alma. A solidão não é a presença maior ou menor de pessoas ao redor, não tem nada a ver. Você vê, tem pessoas que vivem rodeados pela própria família e se sentem solitárias, é ou não é? Mas tem pessoas que a família mora no outro horizonte, ou mesmo pessoas que já não tem mais pai, mãe nem irmãos nesse plano, mas a pessoa ela é alegre, ela é feliz, ela continuou com a própria vida. Veja vocês que o Dr. Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra, né, que esteve presente na Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, perambulou por vários campos de concentração, ficou muitos anos em Auschwitz, ele viu os pais serem assassinados por serem judeus,
Ele, a esposa que ele amava, ser assassinada por ser judia e por um milagre ele sobreviveu. Teve febre tifoide no campo de concentração, ficou raquítico, passou condições absurdas, subhumanas, mas sobreviveu. E o Dr. Frankl falava, eu não posso morrer porque eu tenho que contar ao mundo o que acontece aqui e que é possível viver. E ele sobrevive ao dia D, volta e começa a contar ao mundo o resultado das suas pesquisas sobre a vida. E ele funda a logoterapia. Depois procurem saber mais. A terapia do sentido. O Dr. Frankl é considerado, junto com Freud e com Alfred Adler, como um dos 3 grandes psiquiatras de todos os tempos. Para muitos, ao lado de Jung, formaria um quarteto poderosíssimo da psiquiatria. 4 escolas, percepções de vida diferenciadas. Pessoalmente, eu gosto muito do Dr. Frankl. Por quê? Porque o Dr. Frankl falava que nós buscamos uma vida que tenha significado. Nós queremos viver uma vida, gente, que tenha sentido. Que o problema não é morrer fisicamente, é quando a nossa esperança morre. É quando a gente deixa de viver estando aqui, entendeu? Que as mortes existenciais, a gente tem várias no decorrer da mesma vida, é ou não é? Eu acabei de citar algumas para você. Eu quero que meu ego, meus medos, meus receios, minhas angústias, elas desencarnem, entre aspas, elas morram. Eu acho que é só uma brincadeira linguística, né? Não desencarne porque não há ligação na carne, né? Nesse caso é morte mesmo, porque é uma transição. Porque quando um comportamento morre, ele sai da sua alma, ele não sai do seu corpo. O nosso comportamento não está no nosso corpo, ele sofre influência do corpo, mas a sede dele é no nosso psiquismo. Então aí sim você pode falar que você tem uma morte, que é diferente do que acontece com o nosso corpo. Mas aí é uma outra história, né? Que eu não vou entrar aqui. O ponto central para nós, meus amigos, é que esse dia de hoje, esse dia 2, é um dia que pode ser vivido com muita tristeza por alguns de nós, ou pode ser vivido com muita esperança por alguns de nós. E eu não preciso nem falar que a tristeza não nos ajuda em nada, nem a você que está aqui e nem aquele que você ama que já partiu. Pelo contrário, a ligação, gente, com aqueles que nós amamos, ela é eterna, ela é intensa. Então imagina que a sua tristeza reverbera no sentimento do outro que já partiu. Então a nossa tristeza, a nossa angústia não ajuda o nosso pai, a nossa mãe, nosso avô, nossa avó, aqueles que a gente ama que não estão fisicamente conosco. Mas a nossa alegria sim. Aí algumas pessoas falam, mas como, Ricardo, que você quer que eu fique alegre? É meu primeiro ano sem minha mãe aqui. Por isso, olha só, graças a Deus você teve uma mãe que ficou com você tantos anos. Tem pessoas que nunca conheceram a mãe, porque a mãe morreu, desencarnou na hora que eles nasceram. Nós temos é que agradecer. Sabe, a gente tem que honrar. Muito obrigado, meu Deus, por ter deixado a minha mãe comigo tanto tempo. Eu tô com saudade. Saudade é de Deus, saudade doce. Tô com saudade, meu Deus. Ai, que saudade da minha mãe, de dar um beijo nela, de tomar o cafezinho que ela fazia, de dar um abraço gostoso. Saudade, tá doendo um pouquinho, mas eu tô alegre. Eu tô alegre porque eu tive a honra de ter essa pessoa do meu lado, meu Deus. Mamãe, onde quer que a senhora esteja, que siga em paz, que siga lúcida, que siga firme. Porque eu estou aqui cumprindo com o meu dever, aprendendo tudo aquilo que a senhora me ensinou. Então a gente vai transformando a nossa dor em esperança, em alegria. E nós vamos compartilhando, meus amigos, o que há de melhor na nossa alma com a alma de outras pessoas também. Então a gente se liberta da solidão, entendeu? Do medo de ser feliz, do medo de ter que lidar com o dia seguinte. Não tenha medo. Gente, a cada dia, falava Jesus, basta seu próprio mal. Quer dizer, a cada dia a gente aprende a lidar com ele. Não tenha medo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, encha-se de esperança e de alegria. Como é que isso funciona? Funciona assim. O que nos faz mal, o que realmente nos faz mal, nós precisamos tirar da nossa mente. Nós temos que tirar do nosso coração. A gente precisa trazer o que faz sentido e tirar o que não faz sentido. Então vamos lá. O que faz sentido para nós? Gratidão. Quando algo bom acontece, eu agradeço. Meu Deus, obrigado. E algo ruim me acontece. Meu Deus, obrigado por eu estar aqui para aprender. A gratidão nos liberta da mágoa, do rancor e da tristeza. Por mais que você diga que não, a gratidão é uma poderosa forma psicológica e lúcida de lidar com os acontecimentos da vida. Por quê, gente? As frustrações são inevitáveis muitas vezes. Muitas vezes o que a gente quer não vai acontecer, as pessoas que a gente ama vão nos decepcionar sim, nosso corpo vai ficar doente, muitos imprevistos ocorrerão. Então as frustrações são presentes. E se eu não fizer nada, claro que a ingratidão vai me prejudicar, porque a revolta não me ajuda em nada.
mas a gratidão sim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, vida, com que eu posso aprender por me fazer mais forte. Me ajude a aprender o que eu tenho que aprender com todas as experiências. E me estimule a seguir. Essa forma psicológica de agir, meus amigos, nos fortalece. Essa ligação, essa percepção da vida transforma a nossa visão da morte. A gente passa a ter gratidão. Então, o primeiro passo é isso, é encher a sua mente e o seu coração do que você quer. Só que não basta. Nós precisamos tirar também aquilo que a gente não quer. Porque eu posso ser uma pessoa grata, mas ainda assim ser medrosa. Não é? Eu posso ser grato e guardar mágoa da vida e de alguém. E essa mágoa vai corroer a minha paz. Então não adianta apenas sermos gratos, nós precisamos tirar a ingratidão, tirar as tristezas e as mágoas. Olha que interessante. Quem faz ginástica aqui sabe do que eu estou falando. Por mais que você vá a uma academia, por mais que você corra, faça exercício físico todos os dias disciplinadamente, se você quer melhorar a saúde do seu corpo, só tem um jeito de fazer isso. Tem que tirar a alimentação ruim, não é? Excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura. Caso contrário, você pode se matar na academia e muitas vezes o seu corpo não mostra o resultado. Então olha que interessante a lição da vida. Você faz o que é certo, que é fazer exercício físico. Mas por não tirar o que te faz mal, o que te faz mal continua impedindo o que te faz bem de fazer todo o bem que seja possível. Né? É o que os americanos chamam de junk food, né? Você tem que tirar o junk food fora, né? Seria a comida lixo fora. Bem, quando você tem uma pessoa que se alimenta de uma maneira saudável e faz exercícios físicos, você tem a plenitude da saúde. A mesma coisa acontece com a nossa alma. Nós precisamos trazer o que é saudável, né? Que seria o exercício físico, entre aspas, que é o quê? Fazer o bem, a caridade, pensar coisas positivas, não é? Aprender a ser grato a Deus por tudo que acontece e que não acontece. Viver cada momento da maneira como ele se apresenta. Hoje você está triste? Se dê o direito de ficar triste. Aprenda com essa tristeza, porque a tristeza nos coloca em contato com nós mesmos, mas não estacione nela. Amanhã você está alegre? Permita-se ser alegre. Aprenda com alegria, sorria, entusiasme-se. Depois da manhã você ficou meio chateado? Fique chateado, você tem direito. Uma pessoa psicologicamente saudável, meus amigos, emocionalmente saudável, vive uma emoção de cada vez, sem medo do dia seguinte, mas não se apega a nenhuma. Porque nós sabemos que as emoções são como as nuvens do céu, elas vêm e vão, elas vêm e vão. Sendo assim, você vai viver a sua vida de uma maneira inteira, sem medo nunca, porque você sabe, amanhã o que vai acontecer? Não sei. Mas quando acontecer, eu vou viver e depois vem uma outra coisa, uma outra coisa. Então deixa de ter aquela ansiedade, entende? Aquele desejo de ter controle sobre o futuro. Será que isso vai dar certo? Será que fulano ainda vai me amar? Será que Beltrano vai estar comigo daqui a tantos anos? Será que eu vou ter esse emprego? Será que esses medos é que nos tiram o prazer de viver o momento presente? Então, viver o momento presente, ter gratidão, são hábitos que a gente tem que fazer bem, emocionalmente. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer um movimento de tirar o junk food psicológico fora. Você tem que tirar o que te faz mal fora, que é o que muda hábitos. Vamos supor que você é uma pessoa que julga todo mundo, tem sempre uma crítica na ponta da língua, fulano é isso, Beltrano é aquilo. Você está criando veneno mental para si mesmo. A ciência mostra que pessoas que são excessivamente pessimistas e julgadoras, adoram ver o defeito nos outros, elas produzem muito cortisol e, consequentemente, isso predispõe o corpo a ter câncer e a ter uma série de outras perturbações físicas. Não compensa. Não compensa. Definitivamente não compensa. Então, eu vou ter que tirar esse mau hábito de julgar. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Então, deixe de ser preguiçoso, acorde mais cedo, se organize, discipline-se, leia um bom livro, faça uma boa caminhada, converse com as pessoas que deve. Você tem que se libertar de hábitos que são negativos, entendeu? Senão não adianta, você vai comprometer tudo de bom que você está fazendo. Você tem que se livrar do que não serve. Eu sou uma pessoa pessimista, agora você não vai mais ser. Você não vai mais ser. Por quê? Porque quando você se conhece, você sabe que a sua mente direciona a sua vida. A nossa mente, depende de nós, nosso livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio para a gente direcionar a nossa mente. O nosso psiquismo é direcionado, meus amigos, pela nossa força de vontade. Todo o nosso sistema límbico, que é a parte cerebral ligada às emoções, nossa amígdala cerebral, que está ligado diretamente ao que a gente sente, sofre a influência direta da nossa vontade. Então, quando você diz para si mesmo, eu vou ser feliz, apesar de tudo, apesar de alguém ter desencarnado, que eu amo muito, apesar de hoje ser finados, apesar de qualquer dificuldade, eu vou ser feliz. Essa é minha escolha. Então, você vai ser feliz.
Você vai trabalhar em direção àquilo que você quer. Mas se você fala para você mesmo, eu sou vítima da vida, eu não dou conta, eu não consigo, agora que fulano se foi, minha vida acabou, quem sou eu? Você só vai diminuindo, 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 diminuindo. Ei, cadê eu? Cadê? Não pode, criatura. Não pode. Tá triste? Viva seu luto. Nós temos o direito de viver o nosso luto, mas com sabedoria. As 5 fases do luto, nós já falamos dela aqui na nossa palestra anterior. Quais são elas? Fases criadas pela própria Elizabeth Kübler-Ross, essa doutora maravilhosa que eu citei hoje e citei numa palestra essa semana que nós fizemos aqui. O que a doutora Ross nos ensina? A primeira fase do luto normalmente é a negação, a segunda é a raiva, a terceira é a negociação, a quarta é a depressão ou tristeza e a última é a aceitação. Então, normalmente a gente começa negando um problema para terminar aceitando que ele existiu, que a gente aprendeu e que a vida segue em frente. Não necessariamente você tem que passar por todas as fases. Pessoas mais lúcidas pulam fases. Eu, por exemplo, não tenho que ficar revoltado, mas talvez eu fique. Você, naturalmente, não tem que ficar deprimido com uma dor ou tristeza, mas talvez a gente passe por ela. Então, assim, cada um de nós vai aprendendo sobre si mesmo em cada experiência da vida. Então não desista de você, é a mensagem de hoje de novo. Não desista de amar quem não está fisicamente com você, mas está ligado ao seu coração, pela sua mente. Ore por essa pessoa. Mande energias positivas, porque quanticamente todos nós estamos unidos no novo patamar de consciência. Isso é muito importante entender. Olha que interessante. As pessoas falam, mas eu não vejo. Ué, mas quanta coisa você não vê que existe? Por exemplo, você não está vendo, mas agora tem um monte de bactérias flutuando no ar. E não é porque você não vê que elas não existem, concorda? A maioria de nós não vê eletricidade, mas enfia o dedo, num fio desencapado que você vai sentir o efeito da eletricidade num choque. Tô brincando, não enfia não, porque isso é sério. Só uma força de expressão, né? O vento. Quem é que vê o vento? Quem é que vê o vento? Ninguém. Você fala, eu vejo o vento sim, tá ventando lá fora. Não, você não vê o vento, você vê o efeito do vento. É ou não é? Você vê o quê? As bananeiras, árvores balançando o seu cabelo. Quem tem, né? O meu tá acabando aqui. Seu cabelo indo para trás. Você vê o efeito do vento. O vento ninguém vê. Mas pelo efeito a gente sabe que o vento existe. É ou não é? Essa é a ideia. Pela causa, eu vejo o efeito e pelo efeito eu deduzo a causa. Então eu sei que mesmo sem fisicamente ver, a vida continua. Porque Deus é bondoso, essa inteligência suprema que criou esse universo incrível, complexo, extraordinário, que se expande a cada dia com bilhões de estrelas em bilhões de galáxias. Esse universo extraordinário de vida interior, é claro que jamais poderia ter criado um ser capaz, extraordinário, com sentimentos complexos como nós, para uma vida única. Não faz o menor sentido. Ainda mais para achar que a vida acabou. Pior é que não faz sentido mesmo. Então, meus amigos, mudemos a nossa percepção da vida. Vamos sair da posição de vítimas e agradecer pelo tempo que as pessoas passaram conosco, com alegria, com muito amor. Se você está sofrendo hoje, ou estava, não por alguém físico, mas pelo seu animalzinho, que valeu como seu melhor amigo, que foi sua companheira ou seu companheiro em momentos difíceis, ore por ele do mesmo jeito. Porque no fim das contas, meus amigos, nós vamos descobrir que cada sentimento nobre que nós temos pelo nosso animalzinho de estimação, pelas pessoas ao nosso redor, pela vida, cada vez que você pede por elas, independente de religião. Não sei se vocês perceberam, não estou falando de religião aqui. Nós estamos falando de vida, em todas as suas dimensões. Cada vez que a gente vibra nessa gratidão, essa gratidão volta para nós. A sua luz de enviar luz faz você se sentir mais iluminado e mais iluminada. Então, não desista de você, não desista da vida. Hoje, deixe o seu coração falar mais uma vez. Vamos vibrar por quem amamos. Se faz parte da sua prática religiosa e ir a um cemitério visitar o túmulo de alguém que você ama, vá com todo o seu carinho, com sua atenção. Se você entende que isso não é mais necessário, então não vá. Vibre da sua casa, de onde você estiver. Mas lembre-se, independente de ir ou não ir, o que importa é o seu estado de espírito de gratidão. Envie energias boas, porque quem estiver sentindo essa sua energia vai ficar feliz com você. Imagina, uma imagem que eu gosto muito, Para mim, a morte é semelhante a uma viagem que você faz para um país muito distante. Imagina que alguém que você ama viaja para um país... Melhor, você viaja para um país distante. Você mudou para outro país.
E aí uma pessoa te liga, ei, como é que você tá? Tudo bem? Aí você tá no outro país, no telefone, né? Você não pode ver a pessoa, você fala por telefone. Tudo bem com você? Aí você fala, tô bem, tô aqui, tô chegando agora. Imagina a pessoa começar, volta, pelo amor de Deus, volta, eu não aguento ficar aqui sem você. Como é que você acha que você ficaria num país distante com alguém desesperado pedindo para você voltar pelo telefone? Você ia ficar triste, ia ficar mal, é ou não é? É o que acontece quando você está aqui rezando, desespero, meu Deus, volta, eu não consigo viver sem você. O outro ser que você ama tanto, você perturba ele. Agradeça, siga em paz. Eu honro sua memória, papai, mamãe. Eu honro sua memória, meu filho. A saudade é grande no meu peito, grande. Mas eu continuo seguindo exatamente para agradecer a Deus por ter colocado vocês no meu caminho. E a gente manda energia boa. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque quem ama não se entrega à sua dor, mas transcende a própria dor, né? Quem ama não se entrega ao seu medo, mas transcende o próprio medo. Então vamos honrar quem nós amamos, seja quem for, que fisicamente não esteja aqui agora, mas que esteve. Para que a luz da vida seja sempre a verdadeira vida. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma nova percepção da vida para aliviar a nossa alma e fazer com que a nossa alegria de viver se torne a alegria de outras pessoas também. Se você gostou desse vídeo, eu peço a caridade até de vocês poderem nos ajudar a compartilhar aqui no Facebook, para a gente ajudar a disseminar essa visão diferenciada da morte. Tem tanta gente sofrendo, né? Com tanta angústia. Por quê? Porque a própria pessoa não sabe, mas ela aumenta a própria dor. Com as armadilhas psicológicas de estou sozinho, o medo da perda, o que vai ser agora, o que vai ser de mim. E a gente precisa se libertar disso, porque a vida continua. Gostando ou não da presença da morte, a vida continua. E se a gente aprender a lidar com essa presença de uma maneira mais harmoniosa, sem negá-la, porque não dá para negar, mas também sem se entregar a ela de uma maneira negativa, a gente vai encontrar uma maneira de viver mais harmoniosa, né, meus amigos? Que é o que a gente realmente necessita, tá bom? Luz e paz para você, para o seu coração. Se você é da Grande Belo Horizonte, eu faço um convite especial a você. Nós estaremos hoje à noite na casa de Célia Xavier, uma casa espírita maravilhosa no bairro Prado. Você acha o endereço na internet, só escrever Célia Xavier, Belo Horizonte. Aí aparece lá na internet o endereço, eu não me lembro aqui ao certo. Hoje à noite, às 8 da noite, às 20 horas. Quem for da Grande BH e desejar comparecer, vai ser um prazer, um privilégio te conhecer e estar junto contigo refletindo sobre novos assuntos a respeito, né, de tudo aquilo que esse evangelho maravilhoso tem a fazer por nós. Então fica aqui meu coração, meu carinho a você, de outras cidades, de outros países que nos acompanham, minha gratidão. E que Deus te abençoe muito, né? E um último convite. Se você gosta desses vídeos, se você quer saber mais, primeiro tem uma sequência aqui na nossa página do Facebook de várias palestras que eu já fiz. E aí você pode assistir todas aí pronta para você, sobre vários assuntos diferentes. Segundo, que eu gravo uma mensagem no WhatsApp todos os dias, chamado Pílula do Evangelho. Nós demos esse nome, mas ela não está ligada a uma religião específica, não. A ideia é falar o que Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova quer dizer boas notícias. Então a gente fala de motivação, de vida, de autoestima. E aí eu cito uma religião, cito outra, seres espirituais, não importa. O importante é a gente crescer. Então se você gosta, você acha no YouTube. Escreve lá no YouTube, Pílulas do Evangelho, Ricardo Mello. Vai aparecer mais de 200 pílulas para você. São temas curtinhos, 5, 6 minutos, dá para você escutar, você pode baixar para o seu celular, se você achar legal, se você pode compartilhar com outras pessoas. O importante é a gente manter-se no mais alto nível, né? Pensando de maneira elevada, cuidando com o nosso coração das vibrações nobres que Deus nos permitiu ter e, claro, né, meus amigos, ajudando a aliviar a dor do mundo. Você ajuda a aliviar a minha dor, eu ajudo a tua. Nós dois ajudamos os outros que vão nos ajudar também. É uma troca. É uma troca. Servir é a melhor forma de ser feliz e a melhor maneira de mandar todas as nossas dores embora. E de fortalecer a nossa alma. Então, beijo no seu coração, para sua família.
para sua família física, para sua família espiritual, para aqueles que você ama e não estão fisicamente presentes, mas eu sei que vão receber muita energia boa de você. Meu beijo carinhoso, né, a seus antepassados, a quem você ama tanto, e minha gratidão enorme aos meus, né, que permitiram que eu aqui estivesse e esteja aprendendo dia após dia. Assim como você, nós estamos aprendendo juntos aqui o tempo todo, tá bom? Então é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Luz e paz para todos. Aqueles que eu puder ver hoje à noite na casa de Célia Xavier vai ser maravilhoso, mas quem não puder, não tem problema. A gente pode estar junto nos outros vídeos aqui, no próprio YouTube, tem uma série de coisas legais e a vida vai permitindo que nós estejamos em contato, né? Lembremos, gente, que Deus é presente em tudo que a gente faz. E com gratidão, coração cheio de harmonia, a gente vai sentir a presença dele muito mais intensamente. Morte? Não. Ela não existe. Existe uma falta de percepção da verdadeira vida. Fiquem com Deus e até breve.